Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto chamado Com o que Temos nas Mãos. Ele foi escrito pelos irmãos Eber e Mariana Aleixo e foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções bíblicas, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, confortar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Então, como eu digo todos os dias, eu não escrevi o texto, quem escreveu foram os irmãos Mariana e Eber Aleixo. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que compartilhem o nosso devocional, para que outras pessoas também possam aprender o que nós vamos aprender e que possam compartilhar com outras. Enfim, esse é um jeito de fazermos o nosso ministério crescer, né? Porque a palavra de Deus, ela deve ser divulgada, ela deve ser espalhada, porque ela nunca volta vazia. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que precisamos aprender, para que possamos então ser cristãos melhores. Ó Deus, nós te agradecemos este momento em que vamos aprender o que temos nas mãos e como devemos agir. Tu possas nos mostrar a importância disso. E que quando a gente aprender realmente, Senhor, que a gente possa colocar em prática. Obrigada por tudo, obrigada por estar conosco, em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então o nosso texto está em Juízes. Nós vamos ler Juízes 3:31 e também Juízes 5, os versículos 6 e 7. Então, em Juízes 3, versículo 31, vai falar de Sangar, que apenas com uma aguilhada de bois ele derrotou 600 filisteus e libertou Israel. E em Juízes 5, de 6 a 7, vai falar sobre o cântico de Débora, que descreve um tempo de muita opressão, muito medo, até que a profetisa Débora se levanta como líder e juíza em Israel. Então, a mensagem sobre o que temos nas mãos tem a ver com Sangar e Débora. Sangar, ele não tinha uma espada, ele não tinha um exército, mas ele usou o que ele tinha nas mãos, que era simplesmente uma ferramenta de trabalho. E essa ferramenta de trabalho nas mãos de Deus se tornou o suficiente para trazer a vitória. E a mesma coisa Débora, ela não era uma guerreira tradicional, mas com coragem e fé, ela liderou o povo e trouxe esperança. A voz de Débora, da irmã Débora, ela liderou e essa voz foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Então, tanto o irmão Sangar quanto a irmã Débora eram pessoas comuns, né? Que colocaram aquilo que dispunham nas mãos de Deus e ele usou da melhor maneira. Então, qual é a reflexão? Esses textos vão ensinar a gente que Deus não precisa de recursos grandiosos para realizar grandes feitos, nada disso. O que temos hoje, seja uma habilidade simples, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo a nossa disponibilidade, ou um devocional como esse que nós agora estamos fazendo juntinhos, seja o que for, qualquer coisa pode ser suficiente se colocado nas mãos de Deus. Então a chave não está no tamanho do recurso, mas em quem o usa. Quando a gente confia em Deus, ele transforma o comum em extraordinário. Moral da história: o pouco nas mãos de Deus se torna muito e o que parece frágil se torna forte. Então nós vamos ler Juízes 3:31, que diz assim, Sangar. O líder seguinte foi Sangar, filho de Anate,
ele matou 600 filisteus com o ferrão de tocar bois, e assim ele também libertou o povo de Israel. E depois nós vamos ler Juízes 5, 6 e 7, que diz assim: As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do monte Sinai, diante do Senhor, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas e os viajantes usavam os desvios. Então, essa aqui, depois vocês tiverem interesse, né? Vocês leiam a canção de Débora e Baraque inteirinha, né? E ela vai fazer um louvor a Deus e vai falar sobre Sangar. E, enfim, é uma oração bastante bonita. Não vou ler aqui, são 31 versículos. Mas se você tiver disponibilidade e desejo, não deixe de ler Juízes 5. Bom, então o nosso texto chama-se O que temos nas mãos, com o que temos nas mãos. E o versículo escolhido pelos irmãos Aleix foi o 31, que diz: Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma vara de bois. Ele também libertou Israel. Ora, nos dias de Sangar, do irmão Sangar, as estradas estavam desertas, como a gente acabou de ler aqui em Juízes 5. E o povo estava com muito medo. Era um tempo de insegurança, um tempo de opressão. E no meio daquele caos, daquela dificuldade, daquele desafio, Deus levanta um homem totalmente improvável, com uma ferramenta totalmente comum, que era uma vara de bois. O irmão Sangar, ele não tinha treinamento militar, ele não tinha nenhum recurso impressionante, mas ele tinha o quê? Um coração disponível. Então, e ele colocou essa disponibilidade para Deus, né? Então, ele tinha fé. E porque ele tinha fé, ele pôde agir. Ele não esperou condições especiais, ideais, bacanas, tipo, vou me treinar, eu vou resolver a questão. Não. Ele simplesmente respondeu com coragem à necessidade que ele via diante dele, né? Aquele tempo de sofrimento e de medo. E Deus, o nosso Deus não muda, né? E ele continua agindo dessa mesma forma. Ele usa pessoas simples, com ferramentas simples, para cumprir seus grandes propósitos. E o que a gente tem em mãos? Por menor que pareça, certamente vai ser o suficiente se a gente faz a entrega daquilo que nós temos nas mãos para Deus. Então, a gente não precisa criar nenhum cenário, Mega Master Plus, para que Deus possa se mover. Nada disso. A gente só precisa confiar, agir com fé e obedecer. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Deus levanta pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias em tempos difíceis. E nós temos que confiar nisso. Isso é fundamental. Então, temos que confiar, agir com fé e obedecer. Bom, eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que tudo que a gente tiver nas mãos, se for abençoado por Deus, vai nos levar ao sucesso. Para nós, o abraço dá super certo. Temos um versículo para decorar, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim, ó. Somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou terminar, vou me despedir, deixando a frase do ano, que é a seguinte. Ela foi escrita pelo irmão Augusto Nicodemos, o reverendo, e ela diz assim, ó. Arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.